Era mais uma noite comum na vida de Léo, ou pelo menos tão comum quanto podia ser para um jovem influenciador digital em ascensão, cujo universo girava em torno de visualizações, tendências e a busca incessante pelo próximo viral. A tela do seu computador lançava um brilho azulado sobre seu rosto, iluminando a expressão de concentração enquanto ele rolava feeds e analisava métricas. Léo não era apenas talentoso, ele era uma máquina de conteúdo, sempre à frente, sempre sedento por mais. Ele vivia e respirava a internet, e cada clique era um passo em direção ao Olimpo digital que tanto almejava. Ao seu lado, em uma poltrona macia, estava Sofia. Não apenas sua melhor amiga, mas também sua colega influenciadora, compartilhando o mesmo entusiasmo pelo mundo online, embora com uma dose de cautela que Léo, em sua ambição desenfreada, raramente demonstrava. Sofia era o contraponto perfeito, a voz da razão que ele, por vezes, escolhia ignorar. Havia uma rivalidade sutil entre eles, uma dança constante pela atenção do público, um jogo de gato e rato onde a amizade era o campo de batalha. Ambos queriam o topo, mas Léo estava disposto a ir mais longe, a arriscar mais. Naquela noite, Léo tropeçou em algo diferente, um sussurro digital que se espalhava pelas camadas mais obscuras da rede. O desafio da meia-noite. Rumores o descreviam como perigoso, misterioso, mas com a promessa de um sucesso viral sem precedentes para quem tivesse a coragem de encará-lo. A descrição era vaga, quase convidativa em sua ambiguidade, e a semente da tentação foi plantada na mente de Léo. A pressão por mais visualizações era esmagadora, e a ideia de superar Sofia, de deixar sua marca de forma inquestionável, era um motor poderoso. Ele sentia que este era o momento, a oportunidade perfeita para catapultar sua carreira para outro nível. Sofia, percebendo a mudança na postura de Léo, o brilho febril em seus olhos, tentou dissuadi-lo. Léo, isso parece estranho. Você já viu os comentários? As pessoas estão falando de coisas ruins. Sua intuição gritava alerta, mas os ouvidos de Léo estavam surdos ao bom senso, viciados na melodia das notificações e do potencial viral. Ele minimizou as preocupações dela com um aceno de mão, a mente já traçando o roteiro do vídeo. É só mais um desafio, Sophie. E vai ser enorme. Imagina as visualizações. Com um sorriso persuasivo, Léo fez sua proposta irrecusável. Vamos fazer isso juntos. Você filma, participa de leve e a gente divide a glória. Pensa só, a gente vai quebrar a internet. A promessa de glória compartilhada, a adrenalina da novidade e a lealdade à amizade, mesmo que relutantemente convenceram Sofia. Ela concordou, embora uma pontada de apreensão já apertasse seu coração. A primeira noite do desafio chegou. Eles seguiram as instruções enigmáticas de um vídeo anônimo que Léo encontrou. A atmosfera no quarto era uma mistura estranha de excitação juvenil e uma apreensão quase palpável. As luzes estavam apagadas, exceto pela tela do celular de Sofia que gravava, e a lanterna de Léo, que iluminava os objetos dispostos no chão de acordo com as diretrizes. Um espelho embaçado, um copo d'água, alguns grãos de sal. Léo recitou as palavras sussurradas no vídeo, sentindo-se um pouco ridículo, um pouco poderoso. Foi então que aconteceu. Um som distorcido, como um arranhão vindo de dentro das paredes, ecoou pelo quarto. A lanterna de Léo piscou violentamente, e por uma fração de segundo, uma sombra alongada pareceu se mover no canto do cômodo, onde não havia nada. Sofia deixou escapar um pequeno grito, e Léo, com o coração acelerado, tentou rir. Deve ser o vento ou o vizinho. A imaginação prega peças, né? Ele tentou racionalizar, mas Sofia não parecia convencida, seus olhos varrendo o quarto escuro com desconfiança. O vídeo foi postado e o crescimento do viral foi explosivo. Léo estava eufórico. As visualizações subiam a cada minuto, superando todas as suas expectativas. Mas enquanto Léo celebrava o gosto doce do sucesso, Sofia sentia um pressentimento sombrio, uma sensação incômoda de que algo havia sido despertado. Ela assistia aos números crescerem, mas em vez de alegria, sentia um arrepio na espinha. Em um dos vídeos mais populares, aquele da primeira noite,
Enquanto Léo eufórico gesticulava, Sofia, revisando as imagens, notou algo. Uma imagem distorcida, quase imperceptível para a maioria, apareceu brevemente no fundo, piscando na tela por um milésimo de segundo. Uma forma esguia e escura, contorcida, que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Léo, imerso nas comemorações, nunca percebeu. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Encorajado pelo sucesso estrondoso e pelo fluxo incessante de notificações, Léo, agora mais do que nunca, sentia-se invencível. A imagem distorcida que Sofia havia percebido no vídeo da primeira noite foi rapidamente varrida para debaixo do tapete de sua mente, um mero detalhe insignificante diante da avalanche de likes e comentários. Ele estava no topo, e a única direção que via era para cima. Ignorando os apelos cada vez mais desesperados de Sofia para parar, ele decidiu que continuaria o desafio. Cada novo vídeo era uma dose de adrenalina, uma prova de sua coragem e um acréscimo à sua lenda digital. No entanto, à medida que a obsessão de Léo pelo desafio crescia, pequenos incidentes começaram a se manifestar em sua vida. Chaves que desapareciam de onde ele as havia deixado, apenas para reaparecerem em lugares improváveis. Livros que caíam da prateleira sem explicação. Sussurros indistintos que pareciam vir das sombras de seu quarto quando ele estava sozinho. Vozes que pareciam zombar de sua sanidade. Seus pesadelos se tornaram vívidos e perturbadores, cheios de formas esguias e escuras que o observavam de longe. Léo tentava racionalizar cada evento, atribuindo-os ao estresse, à exaustão ou à sua própria imaginação fértil. Mas uma semente de dúvida começava a germinar em sua mente. A recusa de Léo em admitir que algo estava errado, ou mesmo em considerar a possibilidade de que o desafio tivesse consequências reais, começou a criar uma fenda profunda entre ele e Sofia. As conversas entre eles, antes cheias de risadas e planos para o futuro, agora eram tensas e cheias de acusações veladas. Sofia sentia que estava perdendo seu amigo para uma versão distorcida e obcecada de si mesmo. Até mesmo os pais de Léo, que antes o apoiavam com orgulho em sua jornada digital, notaram a mudança. Sua mãe, com um olhar preocupado, tentou abordá-lo durante o jantar. "Filho, você não está dormindo direito. Parece exausto e tão distante. Não acha que está na hora de diminuir o ritmo com esses vídeos?" Seu pai concordou, balançando a cabeça. "A fama é boa, Léo, mas não vale a sua saúde, nem a sua paz." Léo, no entanto, apenas encolheu os ombros, irritado pela interferência, e voltou para seu quarto, onde a tela brilhante o esperava como uma amante ciumenta. A escalada veio com uma traição dolorosa. Em busca de conteúdo ainda mais impactante para manter a relevância do desafio, Léo acidentalmente revelou um segredo pessoal de Sofia em um de seus vídeos, um detalhe íntimo que ela havia compartilhado com ele em confiança. A reação de Sofia foi de fúria e mágoa, uma explosão que ecoou pela casa. "Como você pôde, Léo? Isso era nosso. Você cruzou a linha." A amizade deles, antes inquebrável, agora parecia estilhaçada, talvez irreparavelmente. Enquanto Léo mergulhava ainda mais fundo na escuridão do desafio, Sofia, com o coração partido, começou sua própria investigação. Ela pesquisou nos cantos mais obscuros da internet, nos mesmos fóruns e sites onde Léo havia encontrado o desafio. O que ela descobriu a gelou até os ossos. Histórias de outros participantes que haviam encontrado destinos trágicos, colapsos nervosos, desaparecimentos inexplicáveis e até mortes suspeitas. O medo que ela sentia antes agora se transformava em pavor. O ponto de ruptura final veio durante uma briga acalorada. Léo, cego pela obsessão e pela paranoia crescente, confrontou Sofia, acusando-a de inveja e de tentar sabotar seu sucesso. "Você só está com ciúmes, Sofia. Não aguenta ver o meu brilho." As palavras cortaram como facas, e Sofia, com lágrimas nos olhos, percebeu que o amigo que ela conhecia havia desaparecido. A amizade parecia ter chegado ao fim. Com Sofia afastada, os fenômenos estranhos se intensificaram e se tornaram inegáveis. Objetos flutuavam por um segundo no ar antes de cair. Luzes piscavam em padrões impossíveis.
Amigos que visitavam Léo começaram a relatar sentir uma presença fria e opressiva em seu apartamento, e alguns até o questionaram sobre sua sanidade, vendo sombras se moverem onde não havia nada. Léo, anticético, finalmente começou a sentir medo, um medo genuíno e paralisante. Aqueles eventos não eram coincidência. Algo estava realmente acontecendo. Desesperado, Léo tentou refazer seus passos, procurando a fonte original do desafio, mas as informações eram obscuras e fragmentadas, como se tivessem sido apagadas ou escondidas. A página original do vídeo anônimo havia desaparecido. Os fóruns que mencionavam o desafio se tornaram inacessíveis. Em um último esforço, ele vasculhou velhos arquivos e capturas de tela que havia feito no início, na esperança de encontrar algo, qualquer coisa. Foi então que ele encontrou uma pista crucial. Em uma imagem de baixa resolução de um dos primeiros posts sobre o desafio, ele notou um símbolo antigo gravado em uma rocha ao fundo. Um glifo estranho, que parecia combinar runas arcaicas com algo mais sinistro. Ele pesquisou o símbolo e, para seu horror, descobriu que ele não estava sozinho em sua experiência. O símbolo estava ligado a uma série de lendas urbanas e relatos de eventos sobrenaturais, todos relacionados a um antigo ritual de invocação. O desafio da meia-noite não era apenas um viral. Era algo muito, muito mais antigo e perigoso. Apesar da dor profunda da traição e da mágoa que Léo havia causado, Sofia não conseguia abandoná-lo. O amor que sentia pelo amigo era mais forte que qualquer ressentimento, e a culpa por tê-lo deixado sozinho à mercê daquela presença sombria a corroía. Ela sabia que Léo estava em perigo real, e impulsionada por essa mistura complexa de sentimentos, decidiu ajudá-lo. Retornou ao apartamento de Léo, não para brigar, mas com uma determinação silenciosa de enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Juntos, unindo suas habilidades e conhecimentos, eles decifraram o símbolo antigo. O que descobriram era aterrador. O desafio da meia-noite não era uma simples trend viral, mas a reedição moderna de um ritual arcaico, uma porta aberta para uma entidade que se alimentava de atenção e, principalmente, de medo. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento era um alimento, uma gota de energia para o ser que Léo, em sua busca desenfreada por fama, havia invocado. Léo, finalmente, enfrentou a dura verdade de suas ações. A obsessão pela fama, a necessidade insaciável de validação digital, havia-o cegado para os perigos e, pior, para o sofrimento das pessoas que amava. Ele percebeu como sua vaidade o levara a um caminho perigoso, colocando em risco não apenas sua própria sanidade, mas também a vida de Sofia. O confronto interno era brutal. A culpa e o arrependimento pesavam como chumbo em seu peito. Eles sabiam que precisavam agir. Pesquisando mais a fundo nas lendas e rituais associados ao símbolo, descobriram que a única maneira de deter a entidade era através de um ato de renúncia e desapego, desfazendo o ciclo de atenção que a alimentava. Léo tinha que cortar o suprimento, queimar as pontes com a fonte de seu sucesso viral. Com uma determinação renovada, Léo tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele iria apagar todos os vídeos relacionados ao desafio, enfrentando a perda iminente de sua fama, o julgamento de seu público e o colapso de tudo que havia construído. Era um ato de redenção, um sacrifício de seu ego e de sua vaidade em prol de sua própria alma e da segurança de Sofia. Enquanto Léo começava a deletar os vídeos, um por um, a atmosfera no apartamento tornou-se densa e opressora. As luzes piscaram freneticamente. Objetos voaram das prateleiras e uma névoa escura começou a se formar nos cantos do quarto. A entidade, furiosa por ter sua fonte de alimento cortada, manifestava-se de forma mais agressiva e aterrorizante do que nunca, tentando impedi-lo. Vozes guturais sussurravam ameaças em sua mente. Imagens distorcidas dançavam em sua visão periférica, tentando quebrar sua concentração. Sofia, de pé ao lado dele, com o coração batendo descontroladamente, colocou a mão em seu ombro, oferecendo apoio silencioso. Ela o protegeu, não com força física, mas com a presença de sua amizade inabalável. Uma barreira contra o desespero que a entidade tentava instilar. Léo, com o suor escorrendo pelo rosto, ignorou o terror ao seu redor, focando apenas na tela, no botão de deletar. Com um último clique, ele apagou o último vídeo.
No instante seguinte, um grito agudo e inumano ecoou pelo apartamento. As luzes se estabilizaram e a névoa escura recuou, desaparecendo nas sombras. A entidade, enfraquecida e sem sua fonte de energia, havia sido repelida. Os fenômenos pararam. Um silêncio pesado e, ao mesmo tempo, libertador, preencheu o espaço. Léo perdeu a maioria de seus seguidores. Sua fama evaporou-se tão rapidamente quanto havia surgido. Os comentários em seus poucos vídeos restantes eram de confusão e decepção. Mas ele ganhou algo muito mais valioso: a paz de espírito e a amizade de Sofia de volta. Mais forte e resiliente do que nunca. Eles haviam enfrentado o abismo juntos e emergido mais unidos. Com o tempo, Léo e Sofia começaram a criar conteúdo diferente. Vídeos autênticos, focados em histórias inspiradoras, em mensagens positivas e na verdadeira conexão humana. Eles reconstruíram suas carreiras com uma nova perspectiva, valorizando a integridade acima da fama vazia. Léo refletia constantemente sobre a importância dos valores como amizade, autenticidade e integridade, e como a busca desenfreada por atenção e fama pode levar a consequências devastadoras. Em uma tarde ensolarada, enquanto Léo e Sofia trabalhavam juntos em um novo roteiro, um novo brilho nos olhos de ambos, sabendo que, embora o viral da meia-noite tivesse acabado, a verdadeira conexão prevaleceu. Em um canto da estante de Léo, esquecido entre livros antigos, repousava um pequeno amuleto de pedra, de formato irregular. O mesmo símbolo antigo decifrado por eles estava gravado em sua superfície, um lembrete silencioso e sutil do passado sombrio e da lição que nunca esqueceriam.